pastor, mestre em teologia, escritor. Essas são algumas qualificações de Carlito Paes, pastor da igreja da cidade. Hoje é ele quem traz a palavra em mais uma noite da semana de santificação e avivamento. Recebam o pastor Carlito Paes com muito carinho. Hoje, mais do que qualquer outro dia, é o melhor dia da sua vida. Porque os seus melhores dias não ficaram no passado. Eles, de fato, ainda estão por vir. Mas a sua atitude hoje determina como você vai colher amanhã. Hoje é capital do avivamento aqui. Hoje é capital de santificação. É capital de céus abertos, é capital de novo tempo. Queridos, nós estamos vivendo o melhor tempo da história. Pastor, como assim? Porque nós atravessamos o pior período da história. Foram os 2 anos mais difíceis das nossas vidas. Ah, mas, Carlito, eu passei até assintomático. Que mundo você vive? Está numa bolha? O mundo mudou e mudou para sempre. Mais de 700 mil brasileiros morreram. 5 milhões de pessoas no mundo morreram. E eu e você estamos aqui. E se estamos aqui, não é porque somos melhores do que ninguém. Ninguém que morreu é melhor ou pior do que a gente. É que Deus tem um plano para as nossas vidas. E por isso estamos aqui. Se eu e você estamos aqui nesse tempo de santidade, de avivamento, tempo de ser igreja, nesse tempo de retomada, é porque há um propósito. Deus não faz nada por acaso. Eu, Gilberto, Tuca, não fomos deixados para trás sem propósito. É porque Deus tem algo através de nós, de mim e você. E isso faz deste tempo o melhor tempo. O tempo para viver os propósitos de Deus, em nome de Jesus. É o tempo da igreja, é um tempo de retomada. Se vivemos os 2 piores anos da humanidade. Difícil para a economia, difícil para o emocional das pessoas, difícil para as empresas, para os empresários, difícil para os governos, difícil para as famílias, para as doenças emocionais, mas atravessamos. Isso não deve nos fazer pessoas orgulhosas, vaidosas, prepotentes, mas mais humanas e mais espirituais. E acreditando que se estamos aqui, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E que vamos atravessar agora nesse tempo de retomada e muito propício uma semana profética, apostólica, justamente agora, para nos levar nesse novo tempo com mais fé, com mais esperança, com mais expectativa, ao mesmo tempo mais humanos, mais fraternos, mais acolhedores uns com os outros, para esse tempo de retomada. A igreja, mais do que nunca ser igreja, o mundo precisa da igreja, a sociedade precisa da igreja, as famílias precisam da igreja. Ontem eu estava numa cidade vizinha à minha cidade, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, em Caçapava, do lado, e voltando de um encontro de empresários. 2 viadutos que atravessam a Via Dutra e que cortam a cidade de São José dos Campos. 2 suicídios. Um no viaduto Bandeirante e um viaduto novo da Via Cambuí. O jovem estava com a roupa do uniforme da sua escola. Ele saiu da escola e no final da tarde pulou no viaduto. O mundo precisa de uma resposta, e a resposta está aqui dentro. A resposta é a igreja. Para as doenças emocionais, para as doenças físicas, para as doenças espirituais, nós somos a resposta. Então não é tempo de ficar acuado, não é tempo de ficar com medo, é tempo de, com fé, com avivamento, com santidade, ir para cima e ser resposta. Pastor Gilberto, pastora Tuca, obrigado pela amizade de 28 anos. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por voltar à capital e ver que nesses últimos 12 anos, como Deus tem sido bom para com vocês. E a igreja tem crescido, a igreja tem se multiplicado, hoje com 3 campi aqui na capital federal.
A igreja está cheia, a igreja está bonita, a igreja tem nome novo, a igreja tem veste nova, a igreja está com composições novas, a igreja está com ânimo novo, e essa semana de santificação e avivamento aponta para um futuro que começa agora. Essa já é uma semana tradicional na história dessa igreja, veio para ficar, cada semana é algo que Deus entrega. E essa semana que começou domingo e vai até domingo, e que você está numa campanha aqui, como o pastor falou aqui, você tem que ter sede, você tem que ter fome. O alimento, ele é sempre proporcional para nós à medida da nossa fome, do nosso interesse. Se eu tenho desejo, se eu quero, ele vai ser saboroso para mim, especial para mim. Então depende de você. Deus quer fazer, mas depende da sua fome, depende do seu desejo de receber. Estou aqui hoje com um dos meus filhos biológicos também. Obrigado, Pedro, pela companhia. E com amigos queridos e amados, irmãos especiais, e obrigado por estarmos juntos nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com você nesta noite. Se você tem algo para anotar, seja eletrônico ou papel e caneta, anote, é sempre bom, para que você receba algo de Deus. Guarde na mente, guarde no coração, compartilhe nas suas mídias sociais. Eu vou ler com você um texto, depois quero orar, e ao final desta palavra também quero ministrar sobre a sua vida. As duas grandes chaves para o avivamento pessoal. Você pode dizer isso comigo? As duas grandes chaves para o avivamento pessoal. Duas grandes chaves. E antes de ministrar sobre essas duas grandes chaves, porque nada vai acontecer no mundo, nada vai acontecer no Brasil, em Brasília, se não acontecer dentro de mim e de você. O avivamento lá fora, ele começa aqui dentro. É o que está dentro do nosso coração que vai para fora. Deus não quer fazer algo através de nós que antes Ele não venha fazer em nós. E aí, antes de entregar essas duas chaves, eu quero levar você a uma profunda avaliação de onde está depositada a sua confiança. Porque tudo na fé cristã é uma questão do que eu confio, de como eu confio. A fé é algo que vem de Deus para nós, mas o Carlito, ele está muito cheio de opiniões, muito cheio de crenças. Deixa eu dizer uma coisa para você, na fé cristã, para que eu aprenda, eu tenho que desaprender. Porque, primeiro, que eu fui gerado neste mundo em pecado. Eu cresci no mundo, como Isaías disse, que é um mundo onde habita o pecado e o pecado ronda os nossos lábios. Vivemos num mundo onde somos pecadores e habitamos no meio de um povo pecador. No mundo, como Paulo chega ao dilema que ele diz, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, e o bem que eu quero, às vezes eu não consigo fazer. Por quê? Porque vivemos num mundo caído pelo pecado. Então, nós vamos estudar numa escola, numa faculdade, eu aprendo coisas boas, mas coisas ruins. Eu estou assistindo um filme de entretenimento, eu vejo coisas para o entretenimento, mas também está entrando coisas ruins. Eu estou conversando na sociedade, aprendo coisas boas, mas também vai entrando coisas ruins, ouvindo uma música, e tudo está entrando dentro da minha mente, e está me formando. E aí sabe o que acontece também? Vem mentiras que o diabo vai contando, e ele é especialista em contar mentira, ele usa história, ilustração, imagem, beleza. E aí, às vezes, até os escolhidos estão acreditando em mentiras. E aí, essas mentiras vão ocupando a nossa mente e se tornando fortalezas. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são? Pelo contrário, são poderosas em Deus para
destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só, destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Então olha só, aqui em Brasília e onde quer que você for, vai estar sendo ensinado coisas para nos tirar do conhecimento de Deus. Para nos levar fora do que aprendemos na Bíblia, do que aprendemos na igreja, do que aprendemos com os nossos pais espirituais no passado. E isto vai entrando em nossa mente e fazendo fortalezas. Muitas vezes isto vem de forma muito sutil, vem através de comerciais de televisão, vem através de vendas de produtos, vem através da moda, vem através da cultura, vem através de filosofias, ideologias, de forma muito sutis. E nós continuamos no mundo. E aí a pergunta é, em que você confia? A confiança ela é essencial em nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E hoje, Deus me traz aqui de São Paulo, na semana de santificação e avivamento, para que você examine a sua vida e destrua toda a fortaleza que te impede de levar a um pleno conhecimento de Deus, a uma intimidade de Deus. Então você tem que avaliar a sua vida e literalmente listar e destruir toda mentira e todo engano que você aprendeu neste mundo e que leva você para longe do conhecimento de Deus. Muitas vezes, gente, isso vem até dentro de contexto religioso. Eu e Gilberto temos a mesma formação teológica, histórica. Quantas vezes tivemos que ser confrontados para desaprender, para poder receber? Porque para entrar um vinho novo, o velho tem que sair. Não é incomum. Alguns dos nossos medos são frutos de mentira que nunca vão acontecer. E precisamos destruir isso, essas mentiras em que nossa mente estava acreditando. Antes com Jesus, com uma fé livre e plena, que isso é libertador. Erwin McManus contou uma história no livro, indico o livro dele para você, O Coração do Guerreiro, um livro maduro, de um homem que venceu o câncer, que venceu uma vida que ele já achava que estava perdida, e Deus deu para ele uma nova chance aqui. Pastor da Mosaic lá em Los Angeles, um homem altamente criativo, um arquiteto cultural. Ele disse o seguinte, que uma vez ele estava numa festa em Los Angeles, ele pastoreia muitos artistas de Hollywood, e ele chegou naquela festa e alguém falou para ele, já o conhecia, e brincou com ele. Ele chegou no ambiente e um homem secular disse para ele assim, você é daqueles que acredita que o sol parou? Ele rapidamente fez uma oração ali, Senhor, eu preciso de uma resposta. E ele devolveu para ele, sim, eu sou desses que acredita que o sol parou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A sua fé não me permite acreditar que o sol pode parar? E o homem ficou gelado. Ele continuou dizendo, eu sou muito feliz e pleno de acreditar. A minha fé, ela abre janelas para o impossível. Ao ponto de eu poder ter liberdade de acreditar que o sol parou. E você está aprisionado numa crença que não crê em impossível? Então você está fadado a ter uma vida altamente limitada. Fantástica a resposta dele. A fé é justamente isso, é abrir portas e portões e acreditar que o sobrenatural é natural, que o impossível é possível, que de fato Deus vem por meio de Jesus, engravida uma jovem virgem e coloca nela uma semente do Espírito Santo, e essa semente vira vida, o Verbo encarnado, e nasce sem pecado, sem concepção humana, o Verbo vivo. É assim que cremos.
Então, podemos crer que não só o sol para, mas que Deus cura, que Deus ressuscita, que Deus levanta, que Ele faz o impossível possível e que Ele é especialista em resgatar pessoas, em transformar vidas, em consertar vasos quebrados e que não há caso impossível para o nosso Senhor. Na verdade, gente, esta história do Erwin McManus é muito prática para nós de entender que todo mundo acredita em alguma coisa. E uma mentira do diabo, uma fortaleza, um sofisma, é de que as pessoas não estão abertas para a fé. Isso é mentira. Gente, o ateísmo tem 200 anos na história da humanidade. O homem foi criado com um DNA para crer. Eu e você fomos ativados para crer. O que eram as pirâmides incas, maias, astecas, lá no Antigo Egito? Aquilo é fé. Eles tinham fé que eles iam morrer, iam ser sepultados, e depois eles iam ressuscitar, iam desfrutar de toda aquela riqueza. Isso é fé. E na verdade todo mundo tem fé. Uma pessoa que não tem fé, quando alguém chegar para você e falar assim, eu não tenho fé. Não tem fé não? Não. Então quer dizer que você não tem nenhuma agenda esta semana para ir a lugar nenhum. Você não tem agenda para ir ao médico, você não tem uma agenda para pegar um avião do ponto A para o ponto B, você não tem nenhuma agenda de futuro. Por quê? Porque se você entra num avião e acredita que aquele avião vai voar e você sair do ponto A para o ponto B, você tem fé. Se você agenda para ir ao médico, é porque você tem fé que pode ser curado. Agora, a questão é que você não está dando a esta fé a oportunidade de ser colocada no Deus que eu creio. Mas que você tem fé, você tem fé. Por quê, gente? A pessoa que não tem fé, o ateu de fato, ele não crê nem no amanhã. Sabe por quê? O amanhã não existe. Amanhã é uma probabilidade, só existe hoje. Todo mundo que nasce, que vive, que está aqui, ele tem fé. Ele pode colocar fé no dinheiro, no seu estômago, em coisas, mas ele tem fé, porque quem não tem fé não tem agenda. Quem não tem fé não vai a médico. Quem não tem fé não marca viagem, não entra num carro, não entra no ônibus, não entra no avião. Por quê? Porque ele não acredita em nada. Se ele acredita em outra pessoa, ele tem fé. Se ele confia a sua vida a um piloto ou um motorista, ele tem fé. Então todo mundo tem fé. Sabe por quê? Porque o Criador nos fez para ter fé. A fé é um DNA que Deus colocou dentro de nós. E nós temos que acreditar, a despeito desse mundo secular, materialista, pseudo-ateu, que as pessoas têm fé. Acredite que aquela pessoa mais distante da sua família pode ser alcançada pelo amor de Deus. Acredita naquele colega mais distante que trabalha com você naquela repartição pública, lá na sua empresa. Ele pode ser uma pessoa extraordinária de fé desta casa. Ele pode crer em avivamento, ele pode crer em sinais, ele pode crer em milagres. Ele precisa ativar a chave certa, a porta certa. E você é a pessoa, é o elo entre Deus e Ele. Deus colocou você. Então, nós precisamos quebrar todo pensamento que foi construído pela mídia, pelo sistema desse mundo, pelo hedonismo e pelas ideologias, de todo e qualquer pensamento que vai contra a palavra de Deus. E um deles é a questão do ateísmo. Um deles é que as pessoas não estão interessadas. Um deles é que as pessoas não precisam de Deus. Destruir tudo que te impede também de um avivamento. A igreja não é um supermercado da fé que a gente vem pegar uma última notícia de poder e voltar para a nossa vidinha. A igreja é um ajuntamento do povo de Deus, uma casa de família, de um povo que crê, que vive e que celebra a fé cristã dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos aqui no ajuntamento coletivo, nessa semana profética e apostólica de santificação e avivamento, mas daqui a pouco nós vamos ser dispensados, e esse avivamento vai amanhã para as empresas, para as ruas, para as comunidades dessa cidade. Amém?
Então destrua todo raciocínio falicioso e malicioso contra Deus e todo argumento contrário que se levantar contra o conhecimento pleno de Deus. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Provérbios 21, 21. No passado, as cidades tinham muros, elas eram fortificadas. E o que isso significava para quem morava dentro da cidade? A sensação de segurança. Já que eu tenho fortalezas, eu tenho muros, então o mal não vai poder entrar porque os muros estão levantados. Então, aplica isso à sua vida. Toda e qualquer fortaleza na sua mente que te impede de ir para o coração de Deus e para um real avivamento, seja religioso ou não, tem que ser quebrado. Porque você não pode ter nada impedindo você de viver uma vida plena, cheia de Deus. E por isso a fé é fundamental. Fortalezas são alvos de confiança. Na vida cristã, em que acreditamos é fundamental. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, está escrito o quê? Leia comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. A Bíblia não está dizendo, Deus não está dizendo que sem estrutura é impossível agradar a Deus, sem roupa nova é impossível agradar a Deus, sem orçamento é impossível agradar a Deus, sem templo é impossível agradar a Deus. A Bíblia está dizendo que sem fé. Então a fé é a coisa mais importante da sua vida cristã. Não é a sua história da vida cristã. Ela é importante, mas ela não é mais importante. Não é quantos anos você pertence a uma igreja evangélica. Não é se você leu a Bíblia inteira ou não. Não é se você fez um curso teológico ou não. É se você acredita 100% em Deus e na sua palavra. E isso é que vai sustentar você. Porque nós estamos vivendo um tempo, queridos, que inclusive no meio da igreja o povo está questionando se Deus é Deus, se a Trindade existe, se a graça é de fato um favor de Deus. Até as doutrinas fundamentais da nossa fé hoje estão sendo questionadas. Eu vim comentando com o pastor Gilberto hoje do aeroporto para cá e com meu filho. Eu vi algo que eu falei assim, fim dos tempos. Um garoto de mais ou menos uns 17 a 18 anos de idade, gravou um vídeo. Claro que ele não fez exegese nenhuma, no máximo uma exegegue. E ele disse assim, olha, descobri o que ninguém nunca descobriu. Jesus não fez o milagre da multiplicação. Não aconteceu o milagre da multiplicação. Na verdade, é que o menino, esse sim, um cristão, entendeu a importância de compartilhar. E aí ele foi lá e entregou os 5 pães e 2 peixinhos. E aí a multidão viu que ele fez isso e todo mundo foi lá e entregou os 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, Jesus não fez milagre nenhum. Quem fez milagre foi o povo fez a partilha. Esse ensinamento distorcido da palavra de Deus, sem sustentação exegética nenhuma, hermenêutica nenhuma, homilética nenhuma, é o resultado desta fé flácida, desta fé vulnerável que está pela internet. Então, mais do que nunca, querida capital, mais do que nunca, meu irmão, os dias são maus, Jesus está voltando, é tempo de retomar. Mais do que nunca precisamos crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo, crer na Bíblia, crer na importância do ajuntamento da igreja, está ligado na terra, está ligado no céu, crer nas doutrinas que são as nossas raízes de fé, porque uma árvore, para sustentar o fogo do avivamento em cima, tem que ter raízes profundas embaixo. Então, se você quer queimar a copa, você tem que ter raiz profunda. Porque senão vai ser levada e agitada pelo vento, sem destino, sem norte. Eu creio em milagres sim, Jesus fez milagres sim, de 5 pães e 2 peixes sim, e eu creio por quê? Porque a Bíblia diz, e ela é a palavra de Deus, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é mais relevante do que qualquer notícia de amanhã,
porque ela é a palavra de Deus. Em tempos de adversidade, de instabilidade, nós temos que reafirmar a âncora da verdade. Nós temos que reafirmar a bússola, o martelo, a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Então, destrua as fortalezas. Bill Johnson, um pastor que tem influenciado tanto as nossas vidas aqui no Brasil, pelas conferências, pelos sermões, pelos livros, ele disse que uma fé conceitual, ela é incomodada por uma fé ativa. Toda fé ativa incomoda uma fé conceitual. É muito comum uma pessoa que tem fé, que escolhe crer, que acredita em avivamento, que separa em santidade, incomoda aquele que tem uma fé só teórica, que estudou sobre fé numa escola bíblica, num seminário, numa faculdade teológica. Eu não estou dizendo que não devemos estudar. Eu sei que o academicismo tem a sua parte. Eu fiz bacharel, mestrado, pós-graduação em Bíblia. Esse não é o ponto. A questão é você substituir uma coisa pela outra. A teologia tem que ser reformada dia a dia pela prática. Eu não posso ficar só no conhecimento, porque o conhecimento religioso muitas vezes atrapalha a experiência viva, nova dos pães frescos com Deus. Então não fica comendo só pães velhos, pães dormidos. Busque a sua experiência com Deus hoje. Tenha fome de Deus hoje, tenha sede de Deus hoje. Venham as águas. E eu louvo a Deus porque você está aqui, essa igreja está cheia no meio de semana, numa semana de santificação e avivamento. Isso diz muito sobre você, diz que você está buscando, diz que você está de fato interessado em crescer, que você não chegou lá, que você está na corrida. Queridos, todos nós temos uma corrida a lutar, todos nós temos um sacrifício a entregar, todos nós temos uma luta a lutar. A fé cristã não é um piquenique, a fé cristã é uma corrida, a fé cristã é uma luta, a fé cristã é uma batalha. E nada disso faz sem fé, precisamos de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E que a sua fé não seja só conceitual, a sua fé seja prática. À medida em que o avivamento varre essa igreja, sabe o que vai acontecer? O espírito de paternidade vai incomodar os órfãos. O espírito de generosidade vai incomodar os avarentos. O espírito de adoração espontânea vai incomodar o religioso. O espírito de fé ativa vai incomodar o que tem fé conceitual. Mas o que nós queremos? Queremos o avivamento. E assim buscamos. Quero te dar um exemplo. Em Marcos capítulo 10, 17 a 25, Jesus ia seguindo e um homem correu em direção e pôs-se de joelhos diante dele e fez uma pergunta. Ele disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que aconteceu? Jesus, em Marcos capítulo 10, 20 e 21, Jesus responde a ele. Olha só, olha aí na sua Bíblia. Jesus olhou para ele e o amou. Olha que importante, Jesus olhou e amou, teve compaixão, se sentiu no lugar dele. Falta uma coisa: vá à venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está fazendo apologia à pobreza, esse texto? Não. Jesus está fazendo apologia à miséria, esse texto? Está fazendo apologia à teologia romana de mendicância? Não. Sabe por que Jesus olhou para aquele jovem, confrontou com amor e disse para ele vender tudo que ele tinha? Porque aquele jovem colocou uma fortaleza na sua vida, o dinheiro. E aí, por isso, Jesus disse: vai e vende tudo. Porque isso aqui não é uma doutrina. Jesus não disse para Marta, Lázaro e Maria, eles eram ricos, prósperos, tinham uma boa casa para Jesus hospedar-se quando vinha da Galileia. Não tem nenhum texto que diz que Jesus falou para Lázaro, Marta e Maria: vai e vende tudo e dê aos pobres. Jesus não disse para José de Arimateia, era o seu amigo, seu discípulo: vai e vende tudo e dê aos pobres.
Jesus não falou nem para Zaqueu isso, mas falou para esse jovem rico. Sabe por quê? Porque ele fez do dinheiro a sua fortaleza. Tem muita gente rica, bem-sucedida, próspera, amando Jesus, amando o reino e liderando o seu dinheiro para a expansão do reino de Deus. Que Jesus não precisa falar nada sobre mordomia, porque ele já entendeu. Agora, tem gente aqui nesta noite que Deus está falando. O seu problema é que a sua fé está no seu dinheiro. A sua fortaleza está no seu dinheiro. E enquanto você não derrotar Mamon, o avivamento não vem sobre você. Não vem sobre a sua família. Enquanto que você não estiver livre, dinheiro é uma potestade. Jesus não disse servir a Mamon. Jesus não disse servir ao dinheiro ou a ele. Ele disse Mamon ou a ele. Porque a palavra que Jesus usou não é dinheiro, é Mamon. Era uma potestade cananita. Que antes de Israel existir, o povo já vinha e já sacrificava animais, já sacrificava crianças, lá nos tempos de Baal, a Mamon para ter prosperidade e riqueza. Então, Jesus não tem problema com dinheiro, Jesus tem problema com pecado. Porque o pecado impede o avivamento de chegar na nossa casa e nas nossas finanças. Dinheiro é para ser liderado. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Sabe por quê? Tudo que o dinheiro pode comprar ainda é barato. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Tem gente que não tem amor, não tem fé em Deus, não tem família espiritual, igreja, mas tem dinheiro. Então, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas quando você tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, você trabalhou, prosperou, você é um homem de fé, uma mulher de fé, bem-sucedido, você lidera o seu dinheiro e o seu dinheiro glorifica o nome do Senhor como você. E aí você pode ter certeza. Jesus vai andar na sua casa e não vai precisar fazer exortação sobre dinheiro, porque você é uma pessoa satisfeita como Marta, como Maria e como Lázaro. Jesus faz uma advertência, por exemplo, a Marta, que todos nós conhecemos, que ela é a questão do fazer mais do que ser, mas Jesus não toca na questão do dinheiro, porque o problema de Marta era trabalho. Jesus sempre vai falar ao coração do que precisamos. Qual é a fortaleza que está te impedindo de ver o avivamento que você tanto espera? Examine-se e veja o que você está confiando na sua vida mais do que Deus. Talvez é um relacionamento, é um namoro que você colocou como o seu grande ídolo na vida. É a sua fortaleza, é o seu marido, é o seu trabalho, é a sua carreira, é a sua profissão. Nada. Há um antigo hino da Inódia Cristã Batista que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Não é isso, Júnior? Em nada, nada, nenhuma fortaleza, que em nome de Jesus caia por terra toda fortaleza que impede a sua vida de uma adoração plena, viva e verdadeira. Não importa quantos anos de vida cristã você tenha, quantos anos de batista você tenha, quebra as fortalezas para que você veja o avivamento varrendo a sua vida e a sua casa. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que neles confia. Provérbios 21, 22. Sabe qual é a nossa fortaleza? Está no Salmo 46, verso 1. Declare comigo, que coisa linda, todos juntos, igreja. Capital do avivamento, capital da santidade, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Essa é a nossa fortaleza, essa que tem que se manter de pé. Essa fortaleza, Benê, que nós cantamos nas nossas canções e nos nossos hinos. Deus é a fortaleza da capital. Não é a sua saúde, ela vai passar. Não é o seu dinheiro, ele vai passar. Não é
o amor humano da sua vida, ele vai passar. Mas é o teu Deus que fez os céus e a terra, que era, que é e sempre há de ser Deus. Quais são as fortalezas, então, que Paulo fala? Você tem que derrubá-las uma por uma. Existe um poder demoníaco que milita contra o conhecimento de Deus na mente da sociedade. Nós temos que derrubar. Às vezes você está numa família, alguém chega para você e fala assim, nessa família aqui, a pessoa acabou de casar, está entrando, aí já chega alguém e já fala assim, cuidado, hein? Nessa família aqui todo mundo se divorcia. Você não pode receber isso como uma palavra de jeito nenhum. Você tem que receber isso, chorar, porque isso aconteceu no passado, mas você tem que dizer assim, daqui para frente vai ser diferente. Você tem que liberar palavras de vida. Não pode aceitar uma palavra que é uma fortaleza que entrou na cabeça de alguém, derrubar na cultura. Você chega, Deus te levantou para a vida pública, aí você está lá todo animado, querendo entrar na vida pública, na política, e aí alguém fala, mas todo político brasileiro é ladrão. E aí você concorda com isso? Não. Nada que vem de pensamento, de palavra, seja contra a vida, contra a família, contra o país, você não pode aceitar como uma verdade, porque não é um mito, é uma mentira. Com você vai ser diferente. Você vai fazer a diferença em nome de Jesus. A batalha que você vence na mente te habilita para vencer no seu corpo. A batalha que você vence na sua mente te habilita para vencer no seu corpo. Seja ela financeira, seja ela sexual, seja ela de qualquer realidade moral. Você venceu na mente, vai vencer no corpo. Construa uma fortaleza da bondade do Senhor. Naum 1:7-9 está escrito assim, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos da angústia. Olha só, Ele protege os que nele confiam. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram contra Ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Aleluia, eu creio nisso. O mal que veio até aqui, ele não precisa continuar. Se a história dos seus avós foi uma história de idolatria, não precisa ser na vida dos seus pais e não precisa ser na vida dos seus filhos. Quebre a história de idolatria na sua família, quebre a história de divórcio na sua família, quebre a história de toda maldição em nome de Jesus, e isso se quebra com palavras de fé, com declaração de fé. Faça voto, faça jejum, não tem outro jeito, não tem outra forma, esse é o modelo. Amém? Nós cremos na teologia, que Deus pode fazer todas as coisas. Só que às vezes na declaração do dia a dia, eu não creio que Deus pode fazer todas as coisas. Isso atrapalha o nosso andar. Na mente eu declaro uma coisa, mas na prática, não, isso não pode. Existem duas armas poderosas, e aqui eu quero finalizar esta palavra para ministrar em oração com vocês. Duas palavras poderosas provavelmente chegar. Fé e foco. Você pode dizer isso comigo? Fé e foco. Capital do avivamento. Capital da santidade. É fé e foco. Tiago capítulo 1, 6-8. Eu queria que você declarasse isso comigo, mas bem forte. E que em nome de Jesus, toda e qualquer fortaleza que gere qualquer dúvida com relação às promessas de Deus sobre a sua vida, que elas sejam quebradas. Vamos lá? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, 6-8. Temos que ter uma fé e um foco. Mente dividida não leva a lugar nenhum, porque mente dividida coloca você pela metade. Você crê e não crê, não vai acontecer. Você não é daqueles que vê para crer, você é daqueles que crê para ver. É aqueles que declaram antes da existência. Então,
é como andar. 2 pernas, guarde isso. Espírito de fé e poder do foco. Espírito de fé e poder do foco. Que nada te tire do foco, do centro da vontade de Deus sobre a sua vida. Vamos caminhar. É tempo de semana de santificação e avivamento com espírito de fé e poder de foco. Andar, caminhar dentro dessas 2 pernas, e você vai caminhar, e daqui a pouco você vai estar correndo. Espírito de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tenha a mente dividida, não duvide, não perca nas trevas do que Deus te deu na luz. Hoje é dia de luz, mas você pode ter no futuro dias difíceis. Não perca nos dias difíceis o que Deus está te dando num tempo de luz. Acredite, não tenha a mente dividida. Crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê em Deus Espírito Santo, crê na Santa Trindade, crê na palavra como única revelada de Deus, crê no poder da unidade, creia no poder da igreja, porque no coletivo é mais importante, o nós é mais importante do que o eu. Amém? Você tem que crer, você tem que professar, você tem que declarar. É por isso que é importante a leitura bíblica, é por isso que é importante fazer um devocional. Você vira e me pergunta assim: pastor, o senhor lembra o que o senhor ouviu ou pregou 2 meses atrás para a sua igreja? Eu vou ter que parar para pensar um pouco, raciocinar, eu vou puxar pela memória, posso até te dizer, mas deixa eu dizer uma coisa, se eu não lembrar não tem problema. Sabe por quê? Eu lembro que eu recebi uma palavra, e aquela palavra me alimentou para aquele dia. Queridos, a palavra da fé que eu recebo, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço uma mensagem, é como também o pão de cada dia. Eu não preciso lembrar exatamente, mas uma coisa eu sei: o pão de cada dia o Senhor me dá, e Ele me sustenta. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, por isso que eu tenho que orar todo dia, por isso que eu preciso vir à igreja e receber uma mensagem periodicamente, porque isso alimenta a minha fé, porque eu vivo num mundo que tenta destruir a minha fé. Por isso que pessoas que só consomem coisas do mundo, diminuindo. Ele que foi feito com DNA para crer, vai perdendo por causa da quantidade de mentira que o mundo vai colocando na mente e no coração. Por isso que precisamos de ativar a fé. Precisamos estar aqui, precisamos da igreja, Cristo sim, igreja sim, porque a vacina é o antídoto contra o secularismo, contra o hedonismo, contra as filosofias que militam contra a igreja, contra o conhecimento que vem estabelecer fortaleza contra a fé cristã. Eu preciso contra-atacar. Então, quando alguém disser, você não precisa ir na igreja todo domingo, eu preciso. A igreja não precisa, eu preciso. Deus não precisa, eu preciso. Eu preciso adorar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso do meu pastor, eu preciso da minha igreja, eu preciso da minha Bíblia, eu preciso da minha fé. Eu não tenho vergonha, eu não posso parar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Você tem que ter raízes profundas, convicções. O mundo está cada vez mais mudando o seu sistema de valores, está saindo do armário. O que era honroso, agora é vergonhoso. E o que era vergonhoso, agora é honroso. Porque nos fins dos tempos tem essa inversão de valores. Por isso, mais do que nunca, precisamos da fé, do espírito de fé e do poder do foco. Mente dividida te desestabiliza na vida e em qualquer área de liderança. 1 João 5,4, declare comigo: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Fala bem forte. Não, você não entendeu. O que vence o mundo? Aleluia! É a nossa fé. Aleluia! É a nossa fé. Essa fé que você não pode ter vergonha. A fé que não é de tons pastéis, não. Tem gente que você vai fazer uma oração,
de avivamento, chama o pessoal, vão estar junto. E aí a pessoa que está liderando a oração começa a declarar palavras proféticas. Senhor, Brasília é do Senhor Jesus. O Senhor vai fazer um grande avivamento. Depois desse tempo todo virá uma grande colheita. Aí teu irmão do lado, Não, gente, depois de uma semana de santificação e avivamento, você não pode sair daqui para fazer oração de jeito nenhum. A sua oração é rubra, a sua oração é firme, é pontuada. Quando o pastor Gilberto saiu lá de São José dos Campos, estava começando assim um fagulho de avivamento. Aí ele veio trazer o avivamento aqui para Brasília também. Mas, gente, hoje, passado todos esses tempos, Gilberto, a alegria de ver muito do que você semeou, do que temos semeado, às vezes com lágrimas, Tuca, é ver que até nos cultos, gente, tem torcida organizada. Meu Deus, é lindo demais. Eu sinto chocado quando eu vou pregar num lugar em que as pessoas não celebram receber a palavra de Deus. Queridos, é no louvor. É na palavra, é na oferta, é na ministração. Gente, você tem que vibrar até no anúncio. Até no anúncio, até no anúncio. Você pensa bem, essa é a vitória que vence o mundo. Ah não, você faz assim, ó, a nossa fé. A nossa fé. Que fé? Não é a fé em Buda, em Maomé, em filosofias, ideologias. É a fé em Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina, o leão da tribo de Judá, o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Bill Johnson também disse, estar dividido, fora do lugar que Deus te chamou para estar e agir, te afeta mais emocionalmente do que você imagina. Então, queridos, escolher ter fé inabalável e colocar o foco em cima disso vai nos levar, fala comigo, um outro nível. Deus tem um next level para você. Deus tem um andar de cima. Queridos, vai ser no upper room, é no outro nível, é no outro andar, as coisas vão acontecer. Está escrito, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, recebe esta palavra aí. Mas Deus, graças a Deus, que sempre nos conduz como capital, vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos, não é uma fé triunfalista. Às vezes eu vejo, tem pregador que prega que crente não fica doente, ele está usando óculos. Para com isso, né? Joga o óculos fora e depois começa a pregar. Não é uma fé triunfalista. Crente sofre, crente fica doente, mas a nossa fé, a nossa fortaleza não é na nossa saúde, a nossa fé é no andar de cima, é no next level, é mais em cima. Então, se eu estou atravessando uma doença, eu sei que Deus está comigo, porque Jesus não disse que seria fácil, Ele disse que Ele é Emanuel, que Ele estaria comigo. Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Então a minha fé vai fazer com que eu vou atravessar esse tempo difícil, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha fé não é flácida, a minha fé não é um lugar onde simplesmente eu recebo ou não recebo. Não, graças a Deus que sempre, diga comigo sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. Querido, você vai sair daqui para andar nas ruas de Brasília vitorioso em Cristo. Não é assim, ora Jesus ganhou, ora Jesus perdeu. Querido, Jesus não é palmeirense. Jesus, Ele é Deus, campeão dos campeões. Ele é o Senhor, nele não tem variação. Ele é sempre o vencedor. E Ele disse que você com Ele é mais que vencedor. Você nunca é um fracasso até que você desista. Se você falir, você vai levantar e você vai andar, e lá na frente você vai ter um testemunho de louvor, porque Deus sempre te conduz em triunfo e revela através de você o que? O testemunho, a fragrância do seu conhecimento. Você não leva o enxofre do inferno, diz Paulo, você leva o bom perfume de Cristo. Porque você é um crente avivado, você é cheio do Espírito Santo.
Por isso que ele ativou em nós algo tão importante. Em Mateus 9:29, que seja feito segundo você crê. E como você crê. Está vendo como é que a fé é determinante? Se eu tenho na minha mente uma fortaleza de confiar em Deus, como eu falo importa, como eu declaro importa. A vitória começa na mente. A vitória não começa na realização, ela começa na sua mente. Tem a mente de Cristo, que sempre te conduz vitoriosamente em Cristo. Então quando você vai ofertar, você já está na vitória. Quando você vai adorar, você já está na vitória. Quando você recebe a palavra, você está na vitória. Não é que você vem na igreja como um pedinte para aqui, pedir migalhas de Deus. Uma igreja avivada não é um supermercado da fé. Uma igreja avivada é um ajuntamento de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que chega para entregar a Deus um louvor e receber uma ativação para continuar a sua jornada e celebrar e distribuir Jesus em todas as ruas, praças, mudar ambiente, mudar a realidade, trazer à existência o que não existe, porque está impregnado em nós que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Fomos criados assim, esse é o nosso DNA. Lucas 18:17, declare comigo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E essa é a casa de Deus, esse é o povo de Deus, essa é a família de Deus, essa é a capital de Deus. Então, tome posse dessa verdade. Quando você orar, ore nessa abundância. Gente, nós fomos ensinados aquela oração: Senhor, que tu possas fazer. Gente, isso é escassez. Eu não posso começar uma oração assim. Se eu creio que Deus... Você viu o problema da teologia e da prática diferente da Bíblia? Eu leio na Bíblia que Deus é Emmanuel, sempre comigo, que Ele é Deus El Shaddai. Quer dizer, Deus pode todas as coisas. Aí na hora da oração eu falo: Senhor, que tu possas fazer. A sua oração não pode ser uma contradição à sua fé. A sua oração é uma declaração da sua fé. Então, se você crê nisso, declare agora: eu tenho fé em Deus. Sabe o que você está fazendo? Cumprindo o mandamento de Jesus. Jesus disse: tende fé em Deus. A fé destrói fortalezas. A fé destrói mentiras. A fé destrói a escassez, a miséria, a limitação. Um homem, uma mulher cheia de fé muda a realidade, muda a família, muda a empresa, muda a igreja. Que Brasília ouça falar da fé que vocês têm, um povo cheio de fé. Se você crê nisso, fica de pé e declare aplaudindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção aqui, e enquanto nós vamos cantar esta canção, você vai orar, declarando e pedindo que esta fé encha você, e eu vou orar também numa transfusão de fé, no impartation. Eu sou um homem de fé, eu creio em milagres, eu creio em impossível, eu creio em mudança de realidade. Deus mudou a minha vida. Um filho de uma costureira, órfão de pai, que o seu pai morreu com 8 meses de idade, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, onde não tinha telefone, não tinha asfalto. De lá saiu um garoto que acreditou um dia numa palavra de pregação da fé, e o pastor Walter fez o apelo: eu vim para frente. Aquele dia começou a mudança da minha vida, pela fé. Depois, numa igreja tão simples, tudo pela fé. E Deus fez de um órfão pai de multidão, para a glória global de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, creia na ativação da fé. Você só recebe aquilo que você respeita. Você só recebe aquilo que você celebra.
Então, enquanto você canta, entregue a Deus o louvor. E depois eu vou orar também, pedindo que Deus ative, que cada um aqui entre no novo nível, no andar de cima de fé. Em nome de Jesus, você vai entrar no novo nível de fé e as coisas vão acontecer, suas orações serão ouvidas, o seu nível de liderança vai aumentar em nome de Jesus, em nome de Jesus.